Pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, hoje nós abordaremos os artigos 6º e 7º da medida provisória. Pessoal, regra geral, nós sabemos que os empregados recebem mensalmente a remuneração e anualmente férias e 13º. Isso regra geral. Porém, nós sabemos que existem algumas exceções, né? E o contrato de trabalho na modalidade verde e amarelo se enquadra em uma dessas exceções. Por quê? Porque a medida provisória trouxe a possibilidade aqui de pagamento antecipado de algumas verbas ao empregado. Então, nós vamos analisar quais são essas verbas. Então, o que a medida provisória diz? Ela diz assim, ó, que ao final de cada mês ou outro período de trabalho que seja inferior a um mês, desde que as partes acordem, né, sobre isso, a empresa pagará para o empregado o que? Remuneração, 13º e férias proporcionais. Então, gente, contratei o empregado nessa modalidade para trabalhar ali um mês para mim, ou mais, né? Mas deu prazo ali de um mês. O que eu já tenho que pagar? Remuneração, férias e 13º proporcional. Viviane, acordei que o pagamento seria num período inferior a um mês. Vai ter que fazer o pagamento das mesmas verbas. Remuneração, 13º e férias. Qual que é a diferença? A diferença é que além da empresa remunerar ali o salário, né, pagar a remuneração mensal, ele vai ter que pagar também férias e 13º de forma proporcional, ok? Seja num período de um mês ou inferior a um mês, desde que acordado ali entre as partes. Outra coisa, a empresa também poderá pagar antecipadamente, nesse período de um mês ou inferior a um mês, a indenização do fundo de garantia, tá? Nesse caso, gente, se as partes acordarem por esse pagamento antecipado, vai pagar junto com as demais verbas ali dentro do mês ou período inferior a um mês. Só que se elas acordarem a esse pagamento antecipado, a empresa tem um benefício. Qual o benefício? De recolher apenas metade desse fundo de garantia. Então, regra geral, as empresas lá no momento da rescisão, dependendo do tipo de rescisão, né, precisam recolher quanto? 40% de fundo de garantia. Nesta modalidade, aquelas empresas que acordarem com seus empregados a antecipação do pagamento do fundo de garantia, ao invés de recolherem 40%, recolherão apenas 20% de fundo de garantia mensalmente ou período inferior a um mês, conforme nós vimos, tá? Porém, gente, se eles optarem por esse recolhimento antecipado de 20%, esse pagamento é irrevogável, tá? Ou seja, não importa qual seja o motivo da rescisão contratual. Imagine que a empresa recolheu ali 20% de forma antecipada e lá no final do contrato ele foi mandado embora por justa causa. O empregado vai ter que devolver esses 20%? Não, é irrevogável, tá? Imaginemos o inverso. A empresa recolheu os 20% e lá no final do contrato o empregado foi dispensado sem justa causa. A empresa vai ter que recolher 20% ali para complementar? Não, também. Outra peculiaridade que nós temos aqui também é com relação ao recolhimento mensal do fundo de garantia. Regra geral, as empresas recolhem 8%, certo? De fundo de garantia. Aqui nessa modalidade, a empresa recolherá apenas 2%, independente do valor da remuneração. Ok? Espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!